Bom dia, irmãos. Mais uma semana a gente está na escola dominical à distância aí, por causa da pandemia, por causa dos nossos problemas. Mas eu espero muito que você que está aí vendo o nosso vídeo, que você esteja bem, esteja com saúde, esteja se cuidando. É o momento da gente se cuidar, queridos. É claro, a gente crê no Senhor, a gente confia no Senhor, tem certeza de que Deus está cuidando da gente, mas por favor, tome todo o cuidado, tome todas as precauções, se cuide, ok? Bom, hoje então a gente vai começar a nossa lição de número 10, que é a lição que fala sobre a fundação da igreja. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar aí, a gente precisa tratar, é a expressão igreja, né? Igreja é uma expressão que vem do grego eclésia, e aí como está na nossa lição, num primeiro momento, essa expressão eclésia, ela se referia a qualquer ajuntamento. Fosse uma assembleia, fosse uma reunião, fosse até uma orgia. Isso era chamado de eclésia. Mas no Novo Testamento, essa expressão ela passa a ter um uso distinto, um uso diferente. E ela passa a se referir a um grupo de crentes em Cristo que se reúne para adorá-lo e compartilhar os seus ensinos. Então, para nós, a igreja passa a ser essa reunião de crentes em Cristo Jesus, e passa a ser também uma definição de corpo de Cristo, passa a ser também para nós sinônimo de noiva do Senhor e representante do próprio Cristo entre os homens. Então, para nós, essa expressão, que era uma expressão comum, que tinha vários usos no primeiro século da era cristã, passa a ter um uso distinto a partir do Novo Testamento e a partir do uso que é dado a ela pelos crentes em Cristo Jesus. Bom, para falar sobre a fundação da igreja, a gente tem que falar obrigatoriamente sobre o Pentecostes. A igreja, como instituição, vamos dizer assim, terrena, física, visível, concreta, ela nasce com o Pentecostes. O Pentecostes é a marca de fundação da igreja, é a marca de iniciação da igreja. Tudo que a gente tem de descrição sobre o Pentecostes, a gente encontra lá no capítulo 1, de Atos dos Apóstolos, e a gente pode fazer a leitura desde o primeiro versículo até o versículo de número 11. Bom, o que é o Pentecostes? O Pentecostes é uma data que é celebrada exatamente 50 dias após o Domingo da Ressurreição. Então, hoje, nós estamos celebrando o Domingo da Ressurreição, daqui a exatamente 50 dias corridos, nós estaremos no Pentecostes. O capítulo 2 de Atos vai também narrar para a gente alguns dados muito interessantes sobre o discurso de Pedro, o falar em línguas, a descida do Espírito Santo. É exatamente o capítulo 2 que vai dar e trazer toda essa luz ao evento de Pentecostes. Uma coisa que eu queria chamar muita atenção para você, nesse capítulo 2, que fala sobre o Pentecostes, que apresenta o discurso de Pedro, é que, pelo menos em dois momentos aí do texto, a gente vê os discípulos sendo mencionados como varões galileus. Primeiro, lá no finalzinho ainda do capítulo 1, quando o texto diz que Jesus tinha sido elevado aos céus e os discípulos ficaram observando, o texto vai dizer que aparecem dois varões de branco, e esses dois varões de branco se referem aos 11 como varões galileus. Depois, na continuação do capítulo 2, lá pelo versículo número 7, mais ou menos, o texto também vai se referir àqueles homens que estavam ali como varões galileus. E aí a gente lembra do que a gente falou na lição anterior, quando a gente falou dos apóstolos, que a maioria deles eram galileus, e que esses galileus eles eram muito facilmente identificados pela forma de falar, pelos trejeitos, pelos maneirismos, e aqui não é diferente. A olhos vistos, eles são identificados como galileus. Uma coisa interessante também no discurso aí do Pentecostes, feito por Pedro, é que se você prestar bem atenção no texto, você vai perceber que esse discurso ele é endereçado aos judeus. Ainda que fossem judeus que estivessem em Jerusalém, vindos das mais variadas partes do Império Romano, ele se refere ao seu público, aos seus ouvintes ali, como filhos de Abraão, como varões israelitas, sempre
fechando o discurso em torno dos judeus. E até mesmo a apresentação que Pedro faz, falando de Davi, falando de profetas, falando de Moisés, ela só é inteligível, quer dizer, ela só é possível de ser entendida por quem de fato era judeu. Então, assim, o discurso de Pentecostes ele vai ser endereçado aos judeus, e a gente percebe aí, nos 2 primeiros capítulos de Atos, os apóstolos sendo identificados como galileus, como a gente havia falado na lição anterior. Bom, o sermão de Pedro traz como consequência 3.000 convertidos, né? E aí a gente passa a poder perceber no livro de Atos algumas características assim, muito gritantes da igreja primitiva. Primeiro, a gente vai perceber que logo no seu nascedor, né, logo na sua instituição, logo após a descida do Espírito Santo, a igreja parece fazer uma coisa que é muito natural dela. A igreja cresce. A igreja todo o tempo vai estar crescendo. A gente vai encontrar várias narrativas, várias citações no livro de Atos, dizendo que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que criam. Vários textos a gente vai ouvir dizer que muitos se chegavam à fé. Então, todo o tempo a igreja crescia. E percebam, irmãos, isso é uma coisa assim, muito forte para a gente entender o que era a igreja primitiva e o que de fato é ser igreja. Veja só, quero convidar você para olhar para o texto e para refletir nas palavras do texto. Olha só, eu não estou condenando aqui, e nem posso fazer isso, nenhum tipo de estratégia evangelística. Eu não estou aqui falando mal de convenções, congressos, cruzadas evangelísticas, estratégias missionárias, não estou falando mal de nada disso. Mas o que eu quero mostrar para você é que a igreja aqui de Atos, ela cresce em uma dessas coisas. Sabe qual é a ferramenta principal da igreja para o seu crescimento? O testemunho dos crentes. Na medida em que eles são vistos pelas pessoas que estão ali no seu entorno, na medida em que se ouve falar acerca das coisas que aconteciam entre esses crentes, na medida em que o nome de Jesus é proclamado e a mensagem da cruz ela se espalha, a igreja cresce. Então, assim, eu acho que é possível olhar para esse texto aí, para esse começo aí de Atos, né? A gente tem, como eu falei, várias citações aí entre as referências da nossa lição que falam sobre o crescimento da igreja, e entender isso. A igreja ela foi feita para crescer. E a igreja cresce exatamente através do testemunho dos crentes. Essa é a principal estratégia, esse é o principal instrumento de evangelização. O testemunho dos crentes. O que a gente tem para apresentar, o que a gente tem para mostrar acerca do que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Esse é o principal ingrediente do crescimento da igreja. E aí, a Bíblia vai dizer para a gente que a igreja só crescia. Uma segunda característica aí da igreja é a comunhão de bens. Isso é mostrado para a gente lá em Atos 2, 44, 45, e Atos 4, 34, 35. Existem aí várias teorias sobre essa comunhão de bens. Alguns vão dizer que havia ali uma espécie de comunismo, né? Uma espécie assim de vida solidária, de vida comunitária, onde tudo era de todos e se vendia tudo, e se colocava aos pés dos apóstolos, então tudo era partilhado, tudo era comungado, e por isso, segundo a narrativa dos textos, não havia necessitados entre eles. Existe uma outra especulação que se diz o seguinte: olha, na verdade, não havia essa coisa de se vender tudo, mas segundo algumas correntes de interpretação, aí o que vai se dizer é que, na verdade, o que se tinha não era vendido, mas era colocado a serviço da igreja. Bom, aí é complicado, porque os textos, né, e a tradução que a gente tem diz que as coisas eram vendidas sim. E a gente vai ter, inclusive, lá em Atos, no capítulo 5, 2 exemplos dessas vendas, né, que é o que acontece com Barnabé, né, que o texto diz que ele era chamado também de justo, que vende um campo e entrega tudo. E logo depois tem Ananias e Safira, que passa pelaquela problemática lá de vender, né, diz que deu tudo e não deu. E aí a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, segundo o texto, não existia só essa coisa de colocar a serviço dele, mas havia realmente
a prática de se vender e o produto da venda era colocado aos pés dos apóstolos. Mas aí tem uma interrogação. Tudo era vendido? Não. Apesar deles estarem ali naquela expectativa de que Jesus ia voltar, de que ia acontecer então o fim, né, da caminhada do homem sobre a terra, e então possivelmente havia um certo desprezo para com as posses materiais, mas ainda assim, se você pensar que os crentes vendiam tudo, gastavam tudo, e então o produto dessas vendas era distribuído entre todos para que houvesse ali uma convivência comunitária, a gente vai ter que entender de uma forma muito lógica que se era assim, então a igreja estava fadada a ser uma reunião de pessoas extremamente pobres, porque tudo ia ser gasto, tudo ia ser consumido, não ia sobrar nada. Então, assim, a interpretação mais plausível que a gente tem disso é de que as pessoas vendiam o que havia de excedente. Então, se eu tinha 2 casas, eu vendia uma. Se eu tinha 3, 4 casas, eu vendia 2, 3. Mas eu não empenhava todas as minhas posses para ficar sem coisa alguma, porque senão daqui a pouco não ia sobrar nada para ninguém. Então, assim, a ideia aqui não é de se desvalorizar completamente as possessões terrenas, não é de se desvalorizar completamente aquilo que se tinha enquanto posse, mas era de atender aos necessitados. E aí, para atender os necessitados, você não pode abrir mão de tudo que você tem, porque senão daqui a pouco só vai existir necessitados. Então, assim, a ideia mais clara e que mais plausível que a gente tem é de que essa comunhão de bens era no sentido de atender aos mais necessitados e não simplesmente se desfazer de tudo que se tinha. Bom, o texto lá de Atos, capítulo 2, verso 46, vai dizer que eles ainda frequentavam o templo, eles ainda iam ao templo. E aí, irmãos, eu olho para esse texto e penso uma coisa assim, eu entendo muito valiosa para nós. Vocês percebam, a gente teve uma lição aqui falando só sobre o templo, a gente falou sobre o que o templo representava e a maneira como ele era mal administrado, a existência de todo um sistema ali de opressão e de controle sobre os mais humildes, mas ainda assim, o templo ele era reconhecido como lugar de adoração, como lugar de encontro do fiel com o próprio Deus. Ainda que os apóstolos entendessem, nós entendamos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que é o que vai estar no discurso de Estevão também, mas fato é que as pessoas iam ali para partilhar da palavra, iam ali para adorar, e isso no primeiro momento não vai ser desvalorizado. E o que eu trago de ensino disso para a nossa vida? Às vezes, queridos, a gente acha que o que é bom é só aquilo que é novo. Então a gente assim tem uma tendência, parece que muito natural, da gente abrir mão das coisas antigas em função do que é novo. E algumas vezes a gente até se trai porque a gente continua fazendo coisas antigas apenas com nomes novos. Mas a ideia do novo parece assim, ter muita força sobre a gente, no sentido de que parece que tudo que é novo é sempre melhor. E aí a gente abre mão de coisas antigas, abre mão de coisas que a gente tem medo de dizer que são tradicionais, porque a gente acha que aquilo que é tradicional é ruim, e acha que só o novo serve. Bom, aqui a gente tem um exemplo muito claro em Atos dos Apóstolos, que não existia para a igreja nascente essa necessidade de ruptura, essa necessidade de superação do que é antigo, do que é raiz, do que é original, daquilo que tem a sua referência no passado. Não havia essa preocupação. Então a gente também precisa entender que, como igreja nos dias atuais, a gente não tem que ficar aí preocupado em jogar fora tudo que é antigo, não. A gente não tem que ter essa voracidade, essa sede, essa ansiedade de superar as coisas antigas. O antigo também é bom. Tanto é que os apóstolos continuaram se reunindo no templo, continuaram frequentando o templo, continuaram ensinando no templo, continuaram adorando no templo. O templo passa a ter um significado novo para eles. Mas isso não significa dizer que a ida ao templo devia ser abolida.
Assim como muita coisa que os nossos pais, os nossos avós fizeram, elas não necessariamente precisam ser abolidas. Talvez precisem ser contextualizadas, mas desvalorizadas nunca. Ok? Bom, o texto lá de Atos 2, 42 a 46 também, vai dizer uma coisa muito interessante para a gente. Vai dizer que esses crentes eles tinham algumas práticas como características assim marcantes das suas reuniões, como a oração, a comunhão e o partir do pão. Quando a gente fala do partir do pão, a gente está falando da ceia. O texto vai dizer que eles iam de casa em casa diariamente, orando, né, mantendo a comunhão e partindo o pão. Queridos, eu olho então para esse texto, né, de posse assim, de toda a tradição cristã a partir desse texto, a gente precisa entender que a ceia, ela tem um valor especial para a caminhada dos crentes. Eu não estou com isso aqui querendo criar uma discussão teológica, não estou querendo criar polêmica, mas eu quero olhar para o texto e, com base na história do texto, lembrar o que esse texto afirma. O texto afirma que a ceia ela era praticada, administrada em cada reunião. Isso porque a ceia ela não era só uma coisa apelativa à memória, ela não era só uma anamnese, né? Ela não era só um memorial. A ceia ela era também uma forma de proclamação. Ao lembrar o que Cristo havia feito e o que Cristo havia instituído, estava-se também anunciando, proclamando, né, celebrando o valor do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ao se dizer, o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, era um anúncio e era também um testemunho, aonde que os crentes estavam dizendo uns para os outros o centro da nossa vida, o centro da nossa caminhada, o nosso objetivo e também a nossa motivação é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é tão bem exaltado na celebração da Santa Ceia. E aí, por isso, segundo a narrativa de Atos Apóstolos, esses crentes eles tinham a celebração da ceia como alguma coisa tão enfatizada, tão celebrada, tão frequente na caminhada dos primeiros cristãos. Bom, uma coisa interessantíssima aqui que o texto também vai dizer sobre a igreja é que as curas elas eram muito frequentes, né? As curas elas eram realizadas assim de forma muito frequente, né? A gente pode, na falta de uma palavra melhor, dizer que elas eram até feitas de maneira muito trivial. As curas aconteciam de uma forma quase que normal, ao ponto do texto de Atos dizer aqui para a gente, lá no texto de Atos capítulo 5, que as pessoas traziam os doentes de outras cidades e alguns colocavam até esses doentes em macas e deitados para que eles pelo menos fossem alcançados pela sombra de Pedro. E a Bíblia vai dizer que essa multidão de enfermos e de doentes que eram trazidos, todos eles eram curados. Então, irmãos, aí eu sei que alguém vai perguntar, e essa pergunta seria mais do que natural. Por que a gente não tem tantas curas hoje? Olha, a gente poderia procurar assim uma série de argumentos para responder isso aí, mas o que me chama mais atenção aqui é que esses crentes viviam uma determinada condição que ao longo dos séculos, né, me parece que atualmente a gente tem deixado de viver. Que condição é essa? Preste atenção. Essa geração de crentes aqui é a geração de crentes que acabaram de receber, né, a revelação assim cristalina, direta, muito clara, de que Jesus Cristo havia deixado a sepultura vazia. Essa geração de crentes aqui é a geração de crentes que caminhou com ele durante 3 anos e viu o Senhor ensinar e fazer coisas que ninguém mais era capaz de fazer. Então, preste atenção, esses crentes aqui, de uma certa forma, eles estavam familiarizados com esse sobrenatural. E aí eu posso olhar para essa condição aqui e dizer o seguinte, esses crentes aqui, eles estavam acostumados a viver exatamente numa zona de tensão.
Que zona de tensão é essa? Entre o natural e o sobrenatural. Eles eram obrigados a conviver com o mundo físico, com o mundo ordinário, com o mundo cotidiano, das coisas simples, das coisas corriqueiras, das coisas do dia a dia. E, ao mesmo tempo, eles também tinham o privilégio de estar muito próximos de coisas que só a fé e somente Deus pode realizar. E aí você vai falar assim, ué, professor, mas hoje não é assim? E eu vou dizer para você, não. Hoje não é assim. A nossa geração de crentes, ela está acostumada a viver o objetivo, o palpável, né, o tangível. Tanto é que para nós, ou pelo menos para a maioria de nós, tem sido muito fácil encarar cada domingo, cada culto, cada reunião, cada celebração de ceia como simplesmente mais uma. Nós agendamos as nossas reuniões, agendamos os nossos encontros, mas tudo isso é feito com muita falta de expectativa. A gente não vem à igreja acreditando que aquele culto vai ser o culto. A gente não se coloca diante do texto bíblico naquela expectativa de que naquele momento Deus de fato vai falar com a gente de uma forma muito específica. A gente tem perdido essa expectativa do contato com o sobrenatural, o que não era perdido para esses crentes. Esses crentes todo dia estavam na expectativa de que Deus ia mover a sua mão sobre a vida deles. As orações que eram feitas aqui eram orações que libertavam pessoas das prisões. E nós hoje muitas vezes oramos, né, de forma assim muito superficial, muito desinteressada. As coisas, né, relacionadas à nossa caminhada de fé, elas têm deixado de ter essa expectativa sobrenatural para serem coisas simplesmente voltadas, ou expectativas, né, voltadas para o nosso dia a dia muito direto. E isso é refletido até nos sermões, nas tendências teológicas que estão aí à nossa volta, né? Tudo está muito voltado para aqui e para agora. A gente tem deixado de falar, né, na volta do Senhor, a gente tem deixado de falar no céu, a gente tem deixado de falar na eternidade, e a gente tem deixado de falar que a presença de Deus na nossa vida, ela não diz respeito só às circunstâncias do aqui e do agora, mas antes de qualquer outra coisa, a presença de Deus na nossa vida diz respeito àquilo que Deus pode e vai fazer, principalmente na nossa vida de dentro para fora. A gente tem perdido essa expectativa. Se a gente perde essa expectativa, é claro que sem expectativa, a realidade ela vai ficando cada vez mais pobre. O nosso exercício de fé vai ficando cada vez mais limitado. E aí, muito provavelmente, por conta dessas e de tantas outras coisas, a gente tem deixado de ver, e se temos visto, também não temos reconhecido os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Essa igreja aqui que vivia muito bem essa tensão entre o natural e o sobrenatural, era uma igreja marcada por milagres, pelo reconhecimento de Deus intervindo na história dos homens de forma quase que corriqueira e cotidiana. E aí, essas coisas eram relatadas como milagres, porque eles acontecem e podem acontecer. Depende do exercício da nossa fé. Bom, uma outra coisa muito séria que acontecia aqui na igreja de Atos é a disciplina. Isso aí fica muito bem ilustrado lá no episódio de Ananias e Safira. O que está acontecendo ali? A gente tem uma narrativa ali belíssima no texto bíblico, onde dois exemplos são contrastados. Primeiro, o exemplo de Barnabé, que de fato vende e entrega tudo. E depois o exemplo de Ananias e Safira, que vendem, retêm uma parte da venda e chegam lá para a igreja e dizem assim, olha, nós vendemos tudo mesmo. E aí o que eles fazem é uma grande mentira, e Pedro então vai dizer, olha, vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus. E aí a gente precisa ter um entendimento, uma percepção do que realmente está acontecendo aqui. E infelizmente a gente vai ter que reconhecer que não é muito diferente do que a gente vê acontecer quase que todo dia, toda hora, entre os crentes da atualidade. Percebam, irmãos. Pedro vai dizer para Ananias e Safira, olha,
Vocês não eram obrigados a dar coisa alguma. Mas o que fica muito claro aqui é que a mentira, ela não é a mentira só pela mentira, mas a mentira aqui, ela revela uma outra coisa muito forte que está no coração desse casal, que era o de se autoproclamarem, que era o de fazer aquilo que no português muito claro a gente vai dizer assim, eles queriam aparecer. E aí, irmãos, preste atenção, ninguém na igreja pode ou deve querer aparecer mais do que Cristo. A igreja não é o lugar para as pessoas buscarem evidência. Não é o lugar de pessoas procurarem autopromoção. A igreja não é o lugar para alguém ficar famoso. A igreja é o lugar para o nome do Senhor ser exaltado e ser glorificado. Qualquer coisa feita em qualquer outra direção é pecado. E, segundo o texto de Atos aqui, esse pecado foi visto de uma forma tão grave, tão perigosa, que tanto Ananias como Safira vão morrer. E diz o texto que esse acontecimento foi proclamado em vários lugares e provocou temor e provocou medo. E aí eu queria olhar para esse texto e falar para você com muito temor sobre algo que eu reconheço como verdade. Não brinque com Deus, porque Deus não brinca com você. Então, se a gente está na igreja, a gente está na igreja para servir e não para buscar o holofote. Quando a gente procura fazer esse tipo de coisa, a gente se coloca diante de um perigo muito sério, que é o de ter que enfrentar a ira de Deus. E aí alguém vai dizer assim, mas Deus não é amor? Sim. Mas Deus não é compaixão? Sim. Mas Deus não é misericórdia? Claro. Mas Deus também é justiça. E aí daquele que cair nas mãos do Deus vivo, como diz o texto bíblico. Então, irmãos, eu olho para o texto aqui de Atos e eu vejo uma igreja que ela não era condescendente com o pecado. Essa igreja aqui, ela não aceitava a prática do pecado, como coisa comum. Sabe aquela brincadeira que as pessoas falam assim, mas a carne é fraca. Ótimo, verdade. Mas o pecado ele não é vitamina. Então, não é porque nós somos frágeis, não é porque nós somos humanos que a gente vai aceitar o pecado como prática normal. Eu também não estou aqui levantando a bandeira para a gente começar uma campanha de caça às bruxas e muito menos estou querendo chamar alguém de bruxa. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sair por aí apontando o dedo uns para os outros, fazendo acusações, indagações, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que cada um de nós tem que ter um cuidado muito apurado com a sua própria vida e com a vida dos irmãos, no sentido de que a igreja do Senhor, como noiva do Senhor, como aquela que um dia vai ser apresentada a Ele sem mancha e sem mácula, nós precisamos nos empenhar para vivermos vida santa. E aí, isso implica em abrirmos mão de muita coisa, isso implica em dizermos não para muita coisa, e isso implica também em dizermos sim para muita coisa que a gente não quer dizer. Mas a meta, o objetivo, a busca de comunhão com Deus, ela implica em deixarmos muitas outras coisas para trás. E isso significa chamar pecado de pecado. Essa igreja que tanto crescia, aonde tanto se via prodígios e milagres acontecendo, era uma igreja que tinha coragem de tratar pecado como pecado, chamar pecado de pecado. Percebam, é claro que a gente ama o pecador, mas a gente não pode amar o pecado. E aí nessa igreja havia esse papel muito forte do exercício da disciplina como uma forma de não permitir o crescimento do pecado. Bom, além disso, a gente vai ter aí lá no capítulo Atos 9, um papel muito interessante falando sobre o lugar das mulheres na igreja. E aí a gente tem um exemplo de Dorcas, que era alguém que tanto trabalhava, que tanto operava. A Bíblia, o texto bíblico também vai falar sobre as mulheres que estavam junto lá com os discípulos, sobre Rodes, que abre a porta quando Pedro sai da prisão. Então, havia ali mulheres que davam a sua contribuição, que tinham o seu papel, que eram valorizadas, que eram ouvidas, que davam frutos, que traziam testemunho. E isso é algo que eu vejo assim como muito benéfico, que nos últimos anos a gente tem valorizado mais as mulheres. Mas acho que ainda também existe assim um caminho muito longo a ser trilhado
no sentido da gente valorizar ainda mais essas mulheres, né? E entender que elas que tão bem caminharam junto com o Senhor, que tão bem serviram ali na igreja dos primeiros dias, elas têm muito a contribuir, muito a realizar, muito a fazer na igreja ainda hoje. Então essa igreja aqui, lá dos primórdios, que tanto crescia, que tinha uma comunhão maravilhosa dos crentes, que tinham aí curas sendo realizadas, que tinha um exercício da disciplina, era uma igreja também que valorizava as suas mulheres e que tinha também mulheres valorosíssimas trabalhando aí, servindo ao Senhor. A última característica aqui que eu quero destacar é sobre os sermões que eram pregados aqui nessa igreja. Começando pelo sermão lá do Pentecostes, pregado por Pedro, né? Depois a gente tem a defesa de Estevão, e aí a gente vai ter também, né, o sermão, né, lá de Atos, capítulo 17. Todos esses sermões, tudo que vai ser falado na igreja, a mensagem que a igreja vai veicular, ela é cristocêntrica. O que é isso? Irmãos, quando a gente pensa em igreja, a gente tem que entender o seguinte: a igreja, ela não tem outra coisa a oferecer, ela não tem outra coisa a dar, em essência, como substância primeira, a não ser a mensagem de Cristo Jesus como o unigênito Filho de Deus, como Salvador de pecadores. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem primeira da igreja. Então, o púlpito na igreja, ele não pode ser lugar para se alardear posição política. Não pode ser lugar para ser veiculado achismos, posições ou correntes filosóficas. Eu não posso ir para o texto bíblico porque eu tenho uma ideia e vou usar o texto bíblico para respaldar a ideia que eu tenho. Não. É o texto bíblico que tem que ser a motivação das ideias que eu carrego comigo. E quando eu vou para o púlpito, e quando eu vou ali anunciar, ou quando eu vou fazer qualquer propagação, qualquer anúncio de qualquer mensagem, enquanto igreja, essa mensagem só serve se ela tiver Jesus Cristo como centro. Então, todos os sermões que são pregados aqui no livro de Atos, eles têm Jesus Cristo como centro dessa mensagem. Jesus Cristo é aquilo que de mais valioso nós, como igreja, temos para anunciar. Qualquer outra coisa é pura consequência, mas é Jesus Cristo que precisa ser anunciado. E nada mais que isso. E aí, a gente tem uma igreja aqui tão produtiva, tão operosa, no sentido de que ela apregou e anuncia Jesus sempre em primeiro lugar. Bom, a gente vai ter então, logo em seguida, o início das perseguições. E aí a gente vai ver lá, em Atos capítulo 5, né, 17 a 42, a prisão de Pedro e João, já como o início de uma perseguição. A gente vai ter a morte de Estevão e a perseguição que se levanta a partir daí. Assim, a morte de Estevão, ela passa a ser um divisor de águas na igreja, porque, como eu falei, né, até aí o capítulo 7 de Atos, todo o discurso que se tem, tudo que se fala, ele parece estar restrito aos judeus. A partir da perseguição de Estevão, a igreja ela vai se espalhar. Os discípulos, eles vão sair de Jerusalém. E aí você começa a perceber, né, a expansão da igreja, começando por Samaria e indo até os confins da terra. E aí, querido, é interessante a gente olhar, né, para esses textos aqui e ver neles algumas coisas assim muito distintivas. Por exemplo, quando a gente olha lá para a morte de Estevão, a gente vai ver lá toda a defesa de Estevão e o apedrejamento de Estevão. E segundo o texto bíblico, a gente vai ter ali, acompanhando o apedrejamento de Estevão, alguém muito significativo para a história da igreja, o jovem Saulo. Ele não só viu o apedrejamento de Estevão, mas ele segurou as vestes para aquelas pessoas poderem apedrejar Estevão. Ele estava ali, ele até certo ponto podia ter impedido, mas ele não impediu e ainda corroborou, segurando as vestes de quem queria atacar a pedra. Bom, a defesa de Estevão ela é cristocêntrica, maravilhosa, Cristo no centro de tudo aquilo que ele fala, ele apresenta de forma maravilhosa o plano da salvação, e, enfim, é martirizado. Está aí um mártir da igreja, morre apedrejado. A partir daí, a igreja se dispersa e ela então passa a cumprir a palavra profética de Jesus, no sentido de que a igreja passaria pelos judeus
passaria por Samaria e iria até os confins da terra. Bom, o quarto ponto da nossa lição, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa dispersão. E aí é preciso citar alguns pontos aqui muito interessantes sobre esse avanço da igreja, sobre narrativas aqui que mostram essa internacionalização da igreja. Então a gente tem, por exemplo, a pregação do Evangelho aos Samaritanos, que a gente vai encontrar lá no capítulo 8 de Atos, onde assim, tão bem os samaritanos recebem a palavra da cruz, ouvem a palavra do Evangelho, se convertem, são batizados. Tudo acontece de forma assim muitíssimo maravilhosa, com o mover, com a orientação, com o derramar do Espírito Santo. Os tão odiados samaritanos recebem muito bem a palavra do Evangelho. Em seguida, a gente tem os acontecimentos relacionados à casa de Cornélio. Cornélio é aquele centurião que vai lá e você lê o texto, manda chamar Pedro depois que ele tem um sonho. Pedro tem uma visão antes de ser chamado, entra na casa de Cornélio, prega o Evangelho e o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que estão sobre a casa de Cornélio. E aí Pedro faz assim uma afirmação, né, uma pergunta retórica tão bem colocada quando diz assim: alguém pode negar água para esses, né, sobre quem o Espírito Santo veio e fez todas essas coisas? E aí ele manda que todos ali fossem batizados. Então assim, há ali um respaldo, uma chancela do próprio Espírito Santo, mostrando o seguinte: olha, a igreja ela não é só dos judeus. A igreja ela está aberta para todos. E aí, no capítulo 8 de Atos, a gente tem uma afirmação maravilhosa, onde é dito que Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Essa igreja aqui de Atos, ela passa a entender, ela passa a compreender que o Evangelho não está restrito à nacionalidade, a cor da pele, a status social. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todos e todos deverão ouvir. Alguns para sua alegria e felicidade eterna, outros para sua condenação, porque naquele dia não vão poder dizer que não ouviram. Mas a mensagem do Evangelho, ela é universal e ela é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E aí, para concluir aqui, a gente tem a chegada do Evangelho em Antioquia, aonde pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. É lá de Antioquia também que a gente vai ter o apóstolo Paulo tomando esse lugar como o seu ponto de partida, o seu grande QG, da onde ele parte para as suas viagens missionárias. É de lá que ele vai ter o seu ponto de partida. Bom, e aí a gente precisa terminar aqui dizendo que entre o ano 44 e o ano 68, Antioquia vai ser o grande centro do Evangelho, maior do que Jerusalém, até maior do que Roma. É de Antioquia que as coisas vão acontecer aí até o ano 68. É de lá que a gente tem os ministérios, os envios, as viagens de Paulo, seu ministério público, tudo parece partir de Antioquia. No mais, a gente vai estar aí online para responder qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida. Eu espero que você tenha gostado. A gente tem tentado fazer os nossos vídeos com o menor tempo possível, para não ficar enfadonho, para não ficar cansativo, para não ficar chato. Mas eu espero que essa lição aqui tenha feito seu coração arder, porque fez o meu também arder. Ser igreja do Senhor é algo maravilhoso. É estar nos planos de Deus e é ser instrumento de Deus para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus continue te guardando aí, te protegendo. E que logo, logo, a gente possa estar fazendo aí a nossa reunião de comunhão, vencendo a quarentena. Que Deus te abençoe. Um bom domingo de Páscoa para você.